Boa tarde, ou boa madrugada, ou boa noite, ou boa manhã. Tudo depende daqueles as quais estarão para acompanhar o podcast Liberdade, Verdade e Conhecimento, a qual encabeçado por essa pessoa quem vos fala, Robson Samento, e com o privilégio de receber meu estimado Washington, a qual vai aí expor as suas qualificações e vamos aí trilhar por esse tema de ser pentecostal em meio à sociedade a qual nos encontramos. Meu caro Washington, faça suas apresentações. Você é corintiano? Sim. Rapaz, eu pensei que você era santista, mas tudo bem. Moramos ali na Zona Leste, né? Ali perto do estádio do Corinthians, Itaquera. Bem, quero me apresentar. Sou o Washington Sampaio Montenegro, né? E para mim é um privilégio estar aqui com o Robson Santos nesse podcast. Quero dizer para todos os nossos ouvintes que congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério do Braz, na Vila Buenos Aires, ali do pastor Anderson Cardoso. Estamos servindo a Deus ali como evangelista, né? Já tivemos o privilégio em outras gestões de ser co-pastor, de ajudar ali no corpo pastoral. Agora estamos como evangelista, ajudando ali na obra de Deus. Beleza. Meu caro Washington, ser pentecostal em meio a uma sociedade com tantas convulsões, uma sociedade com tantas divisões, com tantos discursos separatistas, discursos raciais, discursos de gênero, como que o indivíduo pentecostal, e a Assembleia de Deus é uma referência, sem sombra de dúvida, dentro dessa realidade, como ele se porta, como ele tem se portado, como tem enfrentado tantas questões às quais confronto sem sombra de dúvida. Como lidar com isso? Bem, nós pentecostais, né, que acreditamos nas evidências dos dons espirituais, né, e que os dons ainda continuam em nossos dias, né, nós lidamos centrados, né, na palavra de Deus, né, palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, que nos orientou a amar o próximo, né, nos orientou a amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo, ele vai muito mais além do que os simples fatos da cor de pele, de uma ideologia a qual essa pessoa pertença, né? Ou de uma classe social, se é alta, baixa. O amor ao próximo, ele é muito mais abrangente do que essas questões raciais. E a gente encara dessa forma, né? Sempre aplicando a palavra de Deus. Deixa eu cutucar um pouco aqui, meu caro Washington. O caríssimo da Assembleia de Deus vinculado ao Ministério Braz. Ministério Braz, Belém, existem essas divisões? Como que funciona? Braz seria uma ramificação, Belém outro? Ou são espaços distintos? Como que é? Braz é um, Belém é outro? Na verdade são espaços distintos, né? Embora professamos a fé em Jesus Cristo, né? E as doutrinas sejam similares, parecidas, mas o Ministério do Braz, ele é um ministério diferente do Ministério do Belém, né? O Ministério do Belém é um ministério co-irmão, né? Temos as mesmas doutrinas praticamente, né? A visão da igreja do Braz é praticamente a mesma visão da igreja do Belém, né? São igrejas co-irmãs, né? Isso também se refere a outras vertentes da Assembleia de Ministério Ipiranga, São Miguel, vamos assim considerar dessa maneira. Você me expôs que segue uma doutrina básica. Quais seriam essas doutrinas básicas, apesar das diferenças? Existe um ponto em comum? Isso, existe um ponto em comum. Na questão de ser uma igreja pentecostal, todas essas igrejas, a igreja do Ipiranga, a igreja do Braz, a igreja do Belém, elas creem nas evidências
das línguas, dos 9 dons espirituais. E eles acreditam, nós acreditamos, que esses dons não se extinguiram com o passar dos tempos e não foram privilégio de apenas um grupo de cristão, como nesse sentido o grupo cristão primitivo, como os cristãos primitivos. E todas essas igrejas, elas têm esse segmento, esse entendimento, né, da linha pentecostal, dos dons espirituais, das evidências dos dons espirituais, né, o dom de falar em línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom da fé, todos os 9 dons, essas igrejas têm esse mesmo segmento, né? Haveria a possibilidade de você elencar ou enumerar, catalogar esses dons? Você mencionou dom da fé, dom de cura, dom de conhecimento, de sabedoria. Sim, o dom do amor, né? Dom do amor, dom de profecia. Dom da ciência, a ciência da palavra, né? Tem os mestres, os pregadores, nós que somos, eu também me considero um pregador da palavra de Deus, acreditamos no dom da ciência da palavra, né? A palavra é revelada, a pessoa, ela busca em Deus, né? Busca a presença de Deus, busca em oração, e ela recebe esse dom da palavra, o dom de pregar a palavra de Deus, né? Embora pregar a palavra, qualquer pessoa possa pregar a palavra, mas a ciência da palavra é considerada um dom espiritual. Quando você fala ciência da palavra, seria o desvelar, o revelar de uma questão de um conteúdo mais aprofundado, a qual uma pessoa sem esse atributo, por mais ela possa dispor de uma estrutura de análise de conhecimento profundo, ela não consegue. Ela tem que ter esse atributo para essa ciência da palavra, algo que vai além. A ciência da palavra, a gente tem uma visão, né, que é uma abrangência, assim, uma abrangência maior na palavra de Deus, né? Quem tem o dom da palavra, a ciência da palavra, ele tem a revelação da palavra. Ele buscou em Deus essa revelação da palavra, né? E ele tem uma clareza e uma forma de expor essa palavra mais ampla. Tem uma maior facilidade, né, de expor essa palavra. Tem pregadores que você percebe que ele não tem esse dom da ciência da palavra. Ele tem apenas o conhecimento. Ele é um pregador, ele prega a palavra, ele tem um conhecimento, mas a ciência da palavra, a exposição, a forma de expor essa palavra, ele já é um pouco mais limitado. Quando se fala em movimento pentecostal, não há como deixar de se referir, de abordar sobre o fenômeno ocorrido na Rua Azusa. Sim. Ali seria até então outros eventos se manifestaram, mas não com tal potencialidade, com tal pujança e esplendor. A questão da Rua Azusa era uma igreja composta por negros. Ali na Rua Azusa era uma igreja composta por negros, até esqueci o nome, pastor Seymour. Era um pastor negro e aquela igreja ela era formada majoritariamente por negros. Ali naquele momento em que eles se reuniam ali, porque eles não foram, eles não puderam ser recebidos, eles não puderam ser acolhidos em outras igrejas, em virtude da própria segregação racial, a qual era proeminente nos Estados Unidos na época. Então, o próprio movimento pentecostal, dessa pergunta colocar, ele já nasce com essa questão de ser um espaço de pessoas segregadas. Elas eram pessoas segregadas, e a Assembleia, o movimento pentecostal nasce assim já com um grito de liberdade, de percepção dos excluídos. Hoje ainda continua. Por que eu enfatizo isso? Porque nós estamos num cenário de muitas
reivindicações de grupos, né? E como que o movimento pentecostal, e aí quando se fala em movimento pentecostal, se dirige à Assembleia de Deus, é o carro-chefe, sem menosprezar as outras denominações. Aqui eu falo denominações denominações da vertente pentecostal. Não vou entrar na reformada porque não vem ao caso. Mas aquele movimento a qual começou na Rua Azusa, ele se caracterizou por esse ressurgir dos dons? Por esses dons, eles se esparramaram ali. Até então, isso havia sido erradicado, não era mais visto, vivenciado pela igreja. Ali na Rua Azusa começa um ressurgir dessas evidências? Sim, na verdade, as evidências ali do mundo pentecostal, né, da falar em línguas e a evidência dos dons, já existia em outros países. Nos Estados Unidos ali não era tão difundido naquela época. Não era tão assim, não estava tão em evidência. Era mais igrejas tradicionais que existiam ali na época, né? E, na verdade, o pastor William Giuseppe Seymour, né? Ele era um pregador afro-americano, né? Pregador afro-americano que orou a Deus, né? Pediu, orando, buscando ao Senhor. E nessa intimidade que ele tinha com Deus, né? Ele queria muito ser usado por Deus. Ser usado por Deus, ter intimidade com Deus, né? Dentre as muitas falas das orações que ele fazia com Deus, ele, assim, é possível o senhor usar um negro, né? Usar um homem de cor, né? Porque havia a segregação racial, né? Os negros eles eram vistos como pessoas inferiores, né? Infelizmente, naquela época, isso faz parte da história e aconteceu. Mas a verdade é que em outros lugares, em outros países, o pentecostalismo, ele já estava difundido. E em muitos lugares já estava bem em evidência. Menos ali em Los Angeles, nos Estados Unidos, que devido a essa busca incessante do pastor Seymour, o Espírito Santo derramou, ele foi cheio do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo teve evidências das línguas estranhas, né? E teve um grande avivamento. Foi um avivamento que foi notório e marcou aquela época, um avivamento que marcou a época. Marcou a época, marcou Los Angeles, marcou ali os Estados Unidos. Até então, nós estamos falando desse avivamento hoje, devido a esse acontecimento. Algo que me inquieta. Ser cheio do Espírito Santo envolve o fluir de uma dessas evidências ou dessas evidências no cristão ou não? Há quem diga que não. A nossa linha pentecostal é porque há o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Porque tem teologia que eles difundem o entendimento que quando a pessoa aceita Cristo, né, ela já recebe ali o Espírito Santo, né? Então ela já foi batizada com o Espírito Santo, né? Os pentecostais, que somos nós, os pentecostais, nós acreditamos que quando a pessoa levanta a mão ali, entrega a sua vida a Cristo, ela recebeu o Espírito Santo. Mas há um segundo passo. E esse segundo passo é a evidência do batismo com o Espírito Santo, que essa evidência ela é visível no falar em línguas. E é isso que a igreja pentecostal, nós da Assembleia de Deus, acreditamos. E que foi o que aconteceu ali na Rua Azusa. Seria eu posso, assim, se estiver errado, me corrija. Seria um mandamento imperativo, algo categórico. A pessoa, ao entregar sua vida para Cristo, o Espírito Santo se apresenta a mesma, e a confirmação, vamos colocar, de que ela foi alcançada por Cristo seria os dons. Esse é que eu queria discernir. Por exemplo, a pessoa ela recebe a Cristo, vamos colocar, na Assembleia de Deus, do Braz, ou do Belém, do Ipiranga, São Miguel, e se porventura passa 10 anos, ela nunca falou em línguas.
O senhor quer saber no sentido se ela recebeu Cristo de fato? Isso. Não, a pessoa, nós acreditamos, né, que a pessoa aceitou a Cristo, de fato, o Espírito Santo fará morada no coração dela. Ela se tornará, seguindo a palavra de Deus, os preceitos que estão inseridos na palavra de Deus, ela passará a ser um cristão genuíno, independente do falar em línguas, dessa evidência. O senhor entendeu? O falar em línguas seria um plus. O falar em línguas é uma segunda etapa. Uma segunda etapa. Sim, uma segunda etapa. Que isso não quer dizer que a pessoa que fala em línguas aqui não fala a distinção de crentes. Um é menos crente, outra, essa daqui é mais crente. Não é isso. É uma segunda, é um dom espiritual. O falar em línguas é um dom de Deus, da parte de Deus que a pessoa buscou em Deus. A palavra de Deus não fala assim, pedi e dá-se-vos-á. Então é uma promessa de Deus, que Jesus, que está inserido lá em Atos, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a evidência de falar em línguas é um cumprimento de uma promessa de Jesus. João Batista, ele veio falando dessa forma, olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um aí que é maior do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é uma promessa da parte que veio da parte dos profetas, que era João Batista, um profeta de Deus, que profetizou que viria um, que era Jesus Cristo, era o seu primo, Jesus Cristo, e viria um que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E nós, assembleanos, acreditamos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, que não tem nada a ver se a pessoa é crente, ou assim, se ela é mais crente ou menos crente, não, é um dom da parte de Deus. Como você fala em dons, essa questão, eu já estive em alguns espaços, eu não estou aqui para execrar, nem para desenhar, e nem para ser, não estou aqui para condenar, mas em determinados espaços aos quais eu pude estar presente, eu consegui observar, parece haver uma diferenciação e até uma obrigatoriedade das pessoas em falar em línguas, em profetizar simultaneamente. E isso me reporta a Paulo. O apóstolo Paulo, ele estabelece, se porventura alguém fala em línguas estranhas, deve haver uma pessoa para interpretar. Essa questão, eu não estou aqui para diminuir de forma nenhuma a questão da profecia, da revelação, mas às vezes não há um prevalecer desses sinais. As pessoas acabam por serem condicionadas a uma ênfase a esses sinais, ao invés, por exemplo, da palavra revelada. Parece, se não houver uma revelação, uma profecia, o culto não serviu para nada. Como vocês lidam com isso? Então, nós da Assembleia de Deus, nós colocamos em pauta, assim, a palavra de Deus vai estar acima de tudo. A palavra de Deus ela é primordial. É a revelação máxima que existe na casa de Deus e para nós, servos de Deus, é a palavra de Deus. Os dons espirituais, até o dom de profecia, ele precisa passar por um crivo. A confirmação, você pode julgar os dons espirituais se é de Deus, se está inserido na palavra de Deus. Qual é o crivo? É a palavra de Deus. Então, nós, pentecostais, acreditamos nos dons espirituais, mas os dons espirituais não estão acima da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é soberana. É soberana. Atualmente, tá, em virtude, quando se fala de dons, se fala de revelação, de profecia, atiça muito, porque isso lida com o imaginário das pessoas, quando se dirige ao transcendente, ao absoluto, questões as quais até
rompem com a capacidade humana de alcançar. Com o advento das redes digitais, surgiram também uma profusão, uma abundância, uma pletora, uma pletora de profetas. De Sim. profetas com as suas revelações. Eu estou aqui para os julgar? Não, apenas nós estamos aqui para ponderar, pontuar tudo, porque eu não sou o dono da verdade, hipótese nenhuma. Mas, inclusive, eu não vou citar o nome diretamente, mas há uma personalidade cuja as suas revelações de ida constantemente ao inferno causam. Eu não estou aqui, evidentemente, para denegrir, para depreciar, mas suscita, provoca uma série de arguições ou questionamentos. Esse tipo de revelação, de ida ao inferno constantemente e de se encontrar com personalidades, compõe o rol dentro dessas evidências, conforme o Caríssimo me comentou agora, dom de fé, dom de profecia, dom de revelação. Essas revelações, elas se encaixam ao ser submetida a um crivo, a uma apreciação mais apurada da palavra? Até que ponto a validade, até que ponto isso edifica as pessoas? Então, hoje em dia é verdade que tem surgido muitos profetas, né? Intitulados profetas, embora nós acreditamos que talvez os profetas foram até João Batista, né? E acreditamos nos dons da profecia, né? Não intitulamos uma pessoa como profeta, mas apenas uma pessoa que porta o dom da profecia, né? E nesse caso que o senhor está me falando, existe dons de visões, né? Ah, sim. São dons de visões. Eu acredito que a pessoa possa, de fato, ter tido essas visões. A pessoa pode ter visões, ou do céu, ou de uma parte do céu, ou do inferno, ou do futuro. Ela pode ter essas visões. Até porque o livro de Apocalipse, o livro de João, João foi levado em espírito. E ele teve ali, em espírito, todo aquele cenário que está inserido no livro de Apocalipse, foi revelado para ele. Ele teve uma revelação da parte de Deus, né, na ilha de Patmos, quando ele estava exilado ali na ilha de Patmos. E ele teve o livro de Apocalipse, foi um livro que, na sua grande parte, onde ele viu os sete selos, as 7 igrejas, que é a igreja de Laodiceia, de Éfeso, todas aquelas igrejas. Foi escrito ali o livro de Apocalipse baseado nas visões de João, né? João foi... Essas visões, de ir ao inferno, há uma parte da palavra a qual atesta, testifica de que o inferno ele não está preparado ainda para o diabo e os seus demônios, aqueles aos quais, porventura, não lograram, não vierem a obter a salvação. E uma das narrativas da maneira como essas visões elas são discorridas, elas são expostas, de que a pessoa ela afirma taxativamente de que esteve no inferno. Então, qual a veracidade? Porque causa uma dubiedade, uma contradição, porque se a Bíblia diz que o inferno ele não foi nem preparado, como então o que Deus ele pode permitir visões com essas características como se fosse o inferno? Por isso que eu no início da nossa conversa aqui, eu havia falado que passa pelo crivo da palavra de Deus. A contradição, a palavra diz uma coisa e a visão diz outra. Então, essa visão deve ser descartada. A gente deve ficar com a palavra de Deus.
Porque tem muitas pessoas hoje em dia frustradas. Ah, fulano de tal veio com uma profecia assim, assim, assado, e não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não era verdadeira. Igual João disse, o apóstolo João disse, nesses últimos dias há muitos falsos profetas. Têm surgido muitos falsos profetas, com visões extraordinárias, mirabolantes, para impressionar o leigo. Quem é o leigo? Aquele que não conhece a palavra de Deus. Aquele que não está pautado na palavra de Deus, não busca o conhecimento de Deus. É por isso que tem uma palavra que diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, quando falta o conhecimento, a pessoa ela envereda por caminhos tortuosos, caminhos inseguros. A palavra de Deus ela traz segurança, ela traz certeza, ela traz clareza. A palavra de Deus não traz dubiedade, né? Então, a falta do conhecimento, a palavra de Deus faz as pessoas enveredar por um caminho que vai levar à frustração, que vai levar à dubiedade, né? A duvidar até mesmo de Deus, a questionar a Deus. Então, há um crivo, e esse crivo é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é soberana, né? Acreditamos nos dons? Acreditamos. Acreditamos nas revelações? Acreditamos. Visões? Acreditamos. Mas há esse crivo que é a palavra de Deus. Essas revelações, todas as revelações estão dentro da ótica pentecostal, a qual foi nos apresentado. O último profeta teria sido João Batista. Então, foi João Batista. Sim. Após isso... A lei e os profetas vieram até João Batista, né? Após isso, cessou, findou, terminou... Profetas não... o dom, só acreditamos no dom da profecia, né? E não, por exemplo, uma pessoa se apresenta como um profeta. Se intitula como um profeta. A nossa visão é que ele tem o dom da profecia. E não um profeta segundo os moldes, as quais foram João Batista, Jeremias... Que era um ministério. Era um ministério. João Batista era um ministério. Era um ministério. Então, o termo profeta seria um título, uma referência, e ele tinha um ministério. Sim, um ministério de profecia, do profeta. Ele era um profeta da parte de Deus, né? E hoje a igreja acredita nos dons de profecia. O povo, ele intitula como profeta. A pessoa que tem o dom de profecia, ele intitula como profeta. Mas a visão bíblica é que essa pessoa porta o dom da profecia. A Assembleia de Deus hoje é considerada a principal instituição evangélica aqui no país. É que a Assembleia de Deus é pioneira, né? Com Daniel Berg, Gunnar Vingre. E iniciou no estado do Belém do Pará. Isso. Belém do Pará. Ele se esparramou. Né? Uma das características da Assembleia é essa intensidade para... até eu me lembro quando eu era criança, eu sempre via nas praças aquelas pequenas bandas com os pastores da Assembleia, mas a questão dos evangelistas. Né? Ainda se usa esse método hoje ou se incorporou outras formas de disseminação do evangelho? Como que a Assembleia ela tem trabalhado hoje para a difusão do evangelho, o aprofundamento do evangelho, o enraizamento do evangelho para o alcance de vidas? Como tem feito isso? Bem, a igreja Assembleia de Deus, ela tinha por base o evangelismo, né? Como característica, né? O evangelismo. E a Assembleia de Deus sempre, o crescimento se deu baseado no evangelismo. Em sair com a igreja. Eu aceitei a Cristo em 2004, né? Assembleia de Deus, ali no Elisa Maria, na Zona Norte. O meu pastor, ele tinha por costume, aos domingos, sair com a igreja para evangelizar, entregando panfletos, né? A gente saía, entregava os panfletos, pregava ao ar livre, nas praças, cantava os louvores. Depois ali tinha
a palavra evangelística, né? Convidando os pecadores para aceitar a Cristo, né? Dessa forma, a igreja, a Assembleia de Deus, ela teve um crescimento extraordinário por todo o país. Ela cresceu de uma forma assustadora, né? Não se vale mais isso hoje? Deixou de ser uma ênfase? Hoje na minha visão, né? Falo por mim, na minha visão, infelizmente, foi deixado um pouco, eu acredito que esteja sendo negligenciado esse trabalho hoje em dia, porque ela já alcançou um certo crescimento. Aí acredito que muitos já não vê mais essa importância de continuar, de dar esse segmento, de sair, de evangelizar, de entregar panfletos, de fazer culto ao ar livre. Há Assembleias de Deus que ainda fazem isso, mas eu acredito que hoje, na sua grande maioria, já não fazem mais isso. Houve além disso, também os cultos nos lares, eu me lembro, é uma marca muito presente na história, na biografia do próprio Assembleia de Deus. Ainda hoje flui esses cultos nos lares, porque muitas pessoas, pelo que eu observo, elas são alcançadas ali, e dali pode surgir congregações, igrejas. Ainda esse trabalho costumeiro, ou também sofreu mudanças, está muito hoje voltado para o templo. Como que você vê isso? Hoje em dia, a Assembleia de Deus, assim, não falo na sua grande maioria, né? Mas muitos se voltaram mais para o digital, expõe os trabalhos da igreja, né? E expõe no Face, né? Alguns têm canais do YouTube, outros colocam no Instagram e fazem ali uma forma de chamativa às vezes tem campanha na igreja, ou tem alguma festividade, ou um culto mesmo da família, culto de domingo, né? Então é uma forma que hoje foi inserida, né? E inovada através das mídias sociais, né? Mas o trabalho de sair, evangelizar, de pregar na praça, que foi o trabalho pioneiro, foi o que de fato trouxe o crescimento, deu esse up para a Assembleia de Deus em questão de vidas, de almas. Foi se embrenhar mesmo. Sim. E até as pessoas. Hoje, infelizmente, tem sido negligenciado. Pelo que eu observo, assim, você fala assim, parece com uma certa tristeza, não sei, um saudosismo. Porque eu cresci fazendo esses trabalhos junto com os pastores, os meus pastores. Então é algo que é marcante na minha vida. E acredito que as pessoas que têm aí seus 15, 20 anos de igreja da Assembleia de Deus também se lembram desse tempo, que é um tempo que marcava. O nosso domingo era marcado, escola dominical. Depois da escola dominical tinha ensaio e saíamos para o evangelismo. Essa era a dinâmica da Assembleia de Deus. Eu conheci a Assembleia de Deus nessa dinâmica, nesse ritmo, fazendo isso, né? E hoje, infelizmente, isso não acontece. Foi substituído em parte pelas denominadas campanhas, porque campanha da prosperidade, ou como sempre, novamente eu ressalto, em momento algum, com um propósito, com um escopo, com desígnio de rebaixar nenhuma denominação, absolutamente, porque existem as particularidades e peculiaridades referente a cada denominação. Mas com o surgir, com a vinda da teologia da prosperidade, primordialmente dos Estados Unidos, essas ideias, crenças, esse triunfalismo, que acabou por se converter nas ditas campanha disso, campanha daquilo, isso foi incorporado na Assembleia de Deus, que até então
não era presente. Né? Essa absorção dessa cultura das campanhas, aí uma observação, uma análise pessoal do estimado, tem sido mais benéfica, não tem sido benéfica, tem sido útil? Como que você vê isso aí? Essa é uma visão adjetiva, particular, né? Uma visão minha, né? Eu acredito que isso daí essa teologia da prosperidade que tem sido inserida, né? Eu acho que não tem sido muito benéfica, né? Para a igreja, né? Eu acredito que não foi incorporado assim muito benéfica para a igreja no sentido do crescimento espiritual, no sentido da matriz do ensinamento de Cristo, né? Que é o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Essa teologia ela entra muito em conflito assim na questão da palavra, um pouco da palavra de Deus. Eu acho que a prosperidade, quando a gente fala prosperidade e essas campanhas, elas estão inseridas mais num quesito material. E a palavra de Deus, lógico, Deus abençoa. Nós acreditamos que Deus é o dono do ouro, o dono da prata, mas essas campanhas, ela tem esfriado um pouco a igreja, tem tirado um pouco a visão espiritual da igreja e inserido na igreja uma visão mais materialista, uma visão mais voltado para o material, para o visível, né? E tem tirado um pouco, na minha visão, tem tirado um pouco a espiritualidade da igreja, né? Quando você fala de visão espiritual, se reporta aquela questão das evidências, das manifestações, dom de fé, de ciência, de profecia, de visão, como elementos aos quais configuram o pentecostal. Você fala visão espiritual dentro dessa dimensão, dessas evidências, quais elas não são mais notadas ou não? O que seria quando se fala de visão espiritual? No sentido assim, um exemplo, a igreja ela tem deixado de buscar os dons espirituais e tem sido substituído os dons espirituais, a busca pelos dons espirituais, pela a teologia da prosperidade. Então, outrora, a igreja buscava os dons espirituais, dom da palavra, muitos queriam ser pregadores da palavra. Hoje em dia, poucos na igreja querem ser pastores, querem ser pregadores da palavra. Poucos querem ser missionários na igreja. Você vai nas igrejas, poucos são pregadores da palavra. Poucos têm dons espirituais. Na grande maioria ali na igreja, a grande maioria não tem os dons, não busca os dons espirituais. Alguns têm os dons espirituais, mas não buscam com a eficiência que se buscava há 10, 15, 20 anos atrás, devido ter sido inserido essa teologia da prosperidade. Essas campanhas que foram inseridas na igreja tiraram o foco dos dons espirituais, do reino de Deus, e trouxeram um foco mais materialista, mais voltado para o financeiro, para o bem-estar físico. Seria uma leitura da fé utilitarista. A minha fé em Deus, ela tem serventia porque ela me traz resultados. Ponto. A minha relação com Deus, se ela for útil e atender as minhas demandas, excelente, esplendoroso, atingir o objetivo. Fora isso, torna-se um desperdício. Ser pobre e ser cheio do Espírito Santo, ser rico e ser cheio do Espírito Santo, indifere. A pessoa pode ser pobre, ser cheio do Espírito Santo, ser rico, ser cheio do Espírito Santo. Não altera, porque a Assembleia ela teve a sua expansão a partir, evidentemente, dos segmentos mais vulneráveis da sociedade.
obviamente, num contexto atual, não. Mas ser pobre é igual a ser cheio do Espírito Santo? Ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Porque ser cheio do Espírito Santo independe da sua classe social, né? O ser cheio do Espírito Santo está envolvido mais na busca pessoal da pessoa. É uma questão de prioridades. Para entender? Uma prioridade. Eu busco... eu posso ser cheio do Espírito Santo sendo pobre, posso ser cheio do Espírito Santo sendo rico. Eu posso ser milionário, ser cheio do Espírito Santo. Porque a busca do Espírito Santo nada tem a ver com a minha condição, minha condição social. Ela tem a ver com a sua busca, com a sua entrega. Aonde o senhor tem gastado mais tempo? No seu tempo livre, fora da sua atividade corriqueira. O senhor tem gastado mais vendo filmes, ou com outras coisas que não seja a palavra de Deus, que não seja ali a oração, que não seja aquela intimidade com Deus, aquela busca com Deus? Ou o oposto, eu posso ser posso ser milionário, cheio do Espírito Santo, ou posso ser pobre, e a definição de pobre, ela pode apresentar sujeito a uma série de interpretações. Eu posso ser pobre, mas também ser um fariseu. Não interfere. Não interfere. De eu ter muito, ter pouco, não ter nada. Não interfere, até porque ser cheio do Espírito Santo, ele está condicionado à sua entrega a Deus. O seu comprometimento com a palavra de Deus. Tem pessoas que são pobres, são vazias do Espírito Santo. São cheias de si mesmo, cheias do eu, do orgulho. São pobres, duas vezes. Pobres financeiramente, economicamente, e pobre de Deus. Pobre da presença de Deus, pobre da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o tempo livre dela, ela gasta com coisas superficiais que não estão inseridas ali a palavra de Deus. A presença de Deus, entendeu? Entendi. A Assembleia de Deus, ela sempre foi personificada pela questão dos usos e costumes. Como se lida hoje em meio a uma cultura hedonista da imagem, a uma cultura de ser aceito, de ser reconhecido, a uma cultura aversiva quando se fala de moralidade. Essa questão dos usos e costumes dentro desse universo chamado Assembleia de Deus, diante de uma sociedade secularizada, hedonista, relativista. Como isso tem sido enfrentado, como tem sido tratado, como tem sido abordado? A Assembleia de Deus ela tem se voltado assim, mais na questão da palavra de Deus, né? Os usos e costumes, pelo menos nós da Adebrais ali, a gente é um assunto assim que não tem sido muito abordado. A questão do uso e costume. Não, você tem que se vestir de maneira que louve ao Senhor, né? Que agrade a Deus, né? E, lógico, esse discernimento a pessoa vai ter buscando o conhecimento na palavra de Deus. E ela não vai se vestir de maneira vulgar, porque ela vai ter um conhecimento ali da palavra de Deus. Mas o principal foco da Assembleia de Deus não tem sido e não é questão de uso e costumes. Tem sido mais estar ali buscando o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele te traz discernimento, né? Da maneira que você deve falar, que você deve proceder, que você deve andar, como que você deve andar. Porque isso daí tudo é pautado pela palavra de Deus. O dom de sabedoria entraria, então, sim, nessa dimensão. Ao colocar sobre os costumes, você vai fazer uma pergunta provocativa. A Assembleia de Deus é machista? Não, de maneira nenhuma. A Assembleia de Deus, a gente não tem essa visão de ser machista, né? Do machismo, né? A gente tem a visão do que está inserido ali na palavra de Deus, né? O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, né?
E isso daí sobressai o amor, né? E a liderança feminina? Liderança está em voga, está em evidência sobre o pastorado feminino. Há pastoras na Assembleia de Deus, não há pastora, no caso, na realidade a qual você se encontra. Há pastoras, não há pastoras, há uma liderança feminina, por exemplo, que venha se destacar, por exemplo, diante de uma liderança masculina. Como que acontece isso? A questão da liderança feminina, porque isso está em evidência. Há o pastorado feminino, como se articula isso? Como se lida com essa questão? O papel feminino na igreja, feminino assim, dentro da Assembleia de Deus, ele é um papel destacado, né? A Assembleia de Deus, ela sempre destacou a mulher, né? Mas uma pastora feminina assumiu uma igreja integral, isso que eu quero saber. Não, isso daí, não assumir uma igreja hoje em dia na Assembleia de Deus, eu não vejo muito pelo lado de ser homem ou mulher, né? A Assembleia de Deus, e pelo menos eu não tenho esse conhecimento para passar aqui, né? Se existe na nossa denominação pastoras, mas acredito que deve existir pastoras, né? Eu não sei se estão na linha de frente ali, liderando igrejas, não, mas o papel feminino na nossa igreja é muito valorizado. Tanto que na Adebrais temos ali a bispa Keila Ferreira, que ela faz um papel importantíssimo, uma liderança tremenda e muito importante ali na Assembleia de Deus, com todo o corpo ali feminino, né? Ela, além de ser uma pregadora da palavra, é uma bispa, né? Uma bispa também é considerada uma pastora, né? Isso me leva a uma indagação, até devido a essas nomenclaturas, intitulações. A Bíblia não fala de bispo, fala de bispo. É como que a teologia adotada pela Assembleia, ela resolve as situações. Que a Bíblia ela fala de bispo, fala de presbítero, fala de pastor. Não fala de pastor, nem presbítero, nem de bispa. Como você não desencadeia uma controvérsia? Porque foi exposto que a Assembleia ela se estriba, ela se fundamenta na palavra, no crivo da palavra, na apuração da palavra. E a Bíblia, isso também não abre também precedentes para discursos sobre a atualização da Bíblia, como se usa os termos, bispa, pastora, não se reconhece, então, ênfases e apologias de que a Bíblia ela deve ser atualizada e de que a Assembleia está aderida nessa atualização ou não? Acredito assim, a questão do bispo, ele se encontra inserido ali na palavra de Deus, né? E o reconhecimento da bispa é apenas por ela ser a esposa do bispo. Sem nenhum problema, ao vivo, está sendo gravado, acontece. Ao vivo acontece isso mesmo. Acontece. Mas tudo bem. Então, então, o termo bispa, ele não estaria em consonância com o que se propõe na palavra, com o que está proposto na palavra. Seria apenas um título. Eu acredito que seja um título, né? Um título. A princípio, eu acredito que seja um título. Eu não tenho uma profundidade, assim, para expor a esse respeito do bispo e da bispa, né? Mas acredito que por ela ser o companheiro do bispo... Acompanhando do bispo? Ser a companheira do bispo, automaticamente ela é intitulada bispa. Como existe o pastor, e os membros, quando se dirigem à esposa do pastor, se dirigem da seguinte maneira: oi, pastora, tudo bem, pastora? Como a senhora está? Por mais que ela não tenha aquele título,
de pastora, mas a visão da igreja é essa, de ver ela como uma pastora, como alguém que está ali auxiliando o pastor no mesmo patamar que o pastor. É, no mesmo patamar, então no mesmo patamar, no mesmo grau, no mesmo estado, nas mesmas condições, com os mesmos privilégios, então, No sentido de estaria no mesmo privilégios. privilégio, por exemplo, de ministrar, de exercer os ofícios, os sacramentos. A pastora é um exemplo, a esposa do pastor ou da bispa, ela tem liberdade na igreja, liberdade de aconselhar. O pastor aconselha, ela tem liberdade de aconselhar. O pastor ministra a palavra, ela também tem a liberdade de ministrar a palavra. Agora, a liderança da igreja recai ali sobre a figura do bispo. Ele seria, então, a autoridade instituída por Deus, a qual Sim. seria a base de toda a hierarquia. Sim, Né? o bispo é a pessoa que Deus colocara para dar o direcionamento a todo o corpo da ministerial. Né? Uma espécie de um título de honra. A bispa? É. Eu não tenho muita profundidade assim para falar a esse respeito, mas acredito que seja, né? A Assembleia do Brás, O bispo também é um ela título. consagra pastoras. Ela consagra pastora, a Assembleia do Brás, ou não? Agora eu não tenho esse conhecimento para te falar aqui se ele consagra pastoras, né? Mas não sei te falar se consagra pastoras. Algumas assembleias, eu já obtive informações que elas já começaram. São ainda reduzido. Eu fiz essa sucessão de perguntas? Até por causa das próprias ideias dos movimentos feministas, as quais eles atentaram, se infiltraram dentro da igreja. E, evidentemente, eu não me oponho de que todo ser humano, seja mulher, ele seja tratado com respeito, com dignidade, com igualdade dentro das suas particularidades. Mas essas ideias feministas, como também essas ideias raciais, LGBTQ+, que mais dividem do que aproximam as pessoas. Por isso eu fiz essas perguntas sobre a questão da bispa, de pastora, para que eu pudesse obter e que será por escutar qual a posição da Assembleia sobre isso. Por isso que eu perguntei sobre os usos e costumes. Porque eu me lembro quando era criança, era talvez uma marca pejorativa que as pessoas impuseram. A Assembleia dos Usos e Costumes, da saia longa, do cabelo de coque, de não cortar essas coisas. E conforme foi aqui, me foi passado, de que tudo passa, então, por uma experiência, através da palavra, pela direção do Espírito Santo. Não existe uma imposição, uma opressão para que a pessoa assuma uma moldura. Agora eu vou andar assim, vou me vestir assim, vou agir assim, eu vou me colocar e me apresentar dessa maneira, correto? Isso, a gente tem assim, a visão que o que dirige a pessoa, o que tem que dirigir a pessoa é a palavra de Deus, né? Até porque Jesus, quando ele tinha os 12 discípulos, só que um discípulo portava a espada, né? Que era o Pedro, né? Portava a espada. Quando Jesus foi preso ali, ele desembainhou a espada, ali cortou a orelha de Malco. Em momento algum, Jesus impôs para ele que ele tinha que tirar a espada, guardar a espada, não andar com a espada. Então a palavra de Deus, a gente é ensinado conforme Jesus ensinava, não de impor a pessoa. A Assembleia de Deus não tem esse costume de impor um uso e costumes, não tem esse de impor. É a palavra de Deus. Lógico, você vai ser ensinado através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te ensinar de que forma você deve andar. Você acha que é legal andar sem a camisa?
Você acha que como que a sociedade vai agir te vendo dessa forma? Então a palavra de Deus ela vai te orientar. De que forma. Eu dei um exemplo aqui aleatório, né? Mas de que forma você deve andar. A palavra de Deus vai te orientar. Não ocorreu tempos atrás, crente não podia ir para a praia, crente não podia se divertir. A experiência trazida, até que se plasmou, que se formou a Assembleia de Deus, que se construiu a Assembleia de Deus, ela não veio carregada com um certo moralismo oriundo dos Estados Unidos também? Que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode sorrir, que parece que foi durante muito tempo removido até de quem frequentava a Assembleia o direito e o dever de ser pessoa, de ser gente, de experimentar também a vida. Quando eu falo experimentar, desfrutar as benesses de tudo aquilo que Deus nos conferiu, nos concedeu. Aqui, crente não vai à praia, crente não vai ao cinema, crente não joga bola. Tinha muito disso na igreja, né? Tinha muito. Isso daí é uma falta de conhecimento, né? Conforme o conhecimento vai chegando, vai abrindo o entendimento da liderança. A liderança foi entendendo que essa não era uma maneira adequada de você expor a palavra, de você trazer o ensinamento para a igreja, né? Então, conforme vai passando o tempo, conforme você vai buscando o conhecimento da parte de Deus, isso daí, essa clareza de como você deve se comportar no meio da sociedade, quais ambientes você deve ir, isso daí vai se abrindo e você vai tendo uma clareza a respeito disso. Um exemplo, ir à praia, entendeu? Até porque a praia foi feita por quem? Por Deus. E ela foi feita por Deus para nós, né? Para que nós pudéssemos desfrutar. É lógico que o crente, o servo de Deus, ele pode ir à praia, ele é livre, ele pode ir à praia. Ele tem essa liberdade de desfrutar daquilo que Deus lhe deu, né? Mas através da palavra de Deus, ele vai saber conforme ele vai se comportar ali na praia. Qual vai ser o tipo de comportamento que ele vai ter ali na praia, né? Se no texto de Paulo todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A capacidade de escolha acredito que ainda está prevalecente. Pode beber uma cerveja? Então, a Bíblia, se você for... muitos teólogos, né, trazem um ensinamento que a Bíblia ela não tem uma proibição, né? Nós da Assembleia de Deus, ali, pelo menos nós da Assembleia de Deus, nós não optamos pela bebida, né? A grande maioria da Assembleia de Deus ela opta por não beber, ela é abstêmica, né? Ela não bebe, não ingere ali bebida alcoólica, né? Embora há muitos ensinamentos teológicos hoje em dia que não vê a pessoa tomar uma taça de vinho, não vê nada demais, né? Nisso, né? Há um texto bíblico, né, de Paulo, né, recomendando para Timóteo, apesar que era por causa de uma doença, né, tomar um pouquinho de vinho, né? Mas nós da Assembleia de Deus, nós não sei se todas as Assembleias de Deus enveredam por esse caminho, né? Mas nós não temos esse costume, né? Não há uma proibição categórica, taxativa, explícita, mas sutilmente existe. Quer dizer, que tipo... evite. A gente não é uma regra, né? Pelo menos assim, a gente... isso não é falado abertamente, né, na igreja, né? Mas a gente, por conhecer a palavra de Deus, assim, ter um conhecimento da palavra de Deus e também da tradição da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela tem uma tradição de ser abstêmica. Os nossos primeiros ali que fundaram a igreja, né? Pais da igreja ali, eles tinham por costume não beber, né? Não beber. E assembleanos exige você? Existe, tudo é pautado ali pela palavra de Deus, né?
Tudo é pautado pela palavra de Deus. Existe alguns ensinamentos, né? Que existe alguns casos específicos que aprovam, não aprovam, né? Assim, mas que dá essa liberdade do divórcio, né? Até porque a palavra de Deus, Deus ele não é que Deus não aprova, ele não sente prazer, né? Alegria, né, no divórcio, né? Mas entre hoje existe essa colisão, né? Porque no desdobrar de muito tempo as mulheres ouviam permaneça com seu marido independentemente das situações. Ainda hoje se enfoca isso ou não? Como que vocês lidam com a mulher, por exemplo, vítima de violência, hostilizada, destratada pelo marido, e ela, por exemplo, ela conversa, ela pede uma orientação ao pastor. Como que se procede nesse caso? Então, como no meu caso, eu ainda não fui um pastor da igreja ali, titular da igreja, eu não tive esse embate, né? De ter orientação. Mas conhecendo a palavra de Deus, eu falo por mim agora, é um termo subjetivo, por mim, né? Conhecendo a palavra de Deus, Deus nos chamou para liberdade, né? Se a pessoa está sendo mantida ali em servidão, né? Ao seu cônjuge ali, no caso o homem, né? E a caso de agressões, eu, na minha visão, não aconselho ela a estar com essa pessoa, né? Porque que liberdade que ela está tendo ali? E os relatos de pessoas às quais oraram 20 anos, tantos anos, e depois o esposo se converteu, isso não se aplicaria mais? Então, dentro do nosso... dentro do contexto a qual nos encontramos? Então, isso daí eu acredito que seja algo meio subjetivo, né? Uma experiência da pessoa, né? Mas nós não orientamos, eu acredito que a Assembleia de Deus não orienta para que a pessoa se divorcie, né? Mas em casos específicos, que a pessoa se aparte, né? Se apartar não é se divorciar, né? Há uma diferença, né? Para que a pessoa reflita o que ela está fazendo. O né? apartar seria o quê? Uma separação de fato, de corpos? Um distanciamento, né? Porque se a pessoa tá... porque existe casos, né? Casos e casos, né? Existe casos de agressões, né? A igreja, acredito que ela não orienta, se há casos de agressões, a continuar, não digo o casamento, mas eu digo ali em corpos, no mesmo ambiente. Primeiro seria ser separado, mas como que se resolveria isso? Porque eles queriam separados, mas no sentido legal, vinculados ainda um ao outro. E também atrelados a uma situação a qual não haveria nenhuma resposta. E conforme me foi detalhado, de ser a palavra, uma vez que a palavra, ao ser esse crivo, ao ser esse elemento de apuração em que envolve as evidências, inclusive dos dons da sabedoria, não seria de bom ouvido ou de bom parecer as pessoas elas serem instruídas a encontrarem uma resposta, nem que fosse necessário fazer caminhos distintos? Então, porque tem pessoas que se você dá uma palavra para ela se separar, nesse caso você se separa, você está impondo ali uma posição, uma visão sua. Às vezes a pessoa tem a fé que se ela orar, ela se aparta de corpos ali para em caso de agressões, se aparta de corpos, continua casada, mas a pessoa ainda acredita que na mudança da outra pessoa. Então eu acredito que quando você dá uma palavra para que ela se separe de fato no cartório, tudo com papel, eu acredito que você está tomando impondo aquilo ali para ela, para aquele membro, né? Concede-se então um período, um tempo, vamos colocar assim, um estágio para que ela possa aí decidir, obter uma resposta de Deus, seria isso? Para que a sua palavra não seja o fator determinante, né? Para aquela situação, né?
Até porque a pessoa às vezes acredita, a fé dela acredita que Deus possa mudar aquela outra pessoa, né? Mas assim, eu acredito assim, a minha visão, né? Eu acredito que você precisa orientar a pessoa, né? Das possibilidades que existem, né? Dar caminhos para elas, né? A não apontar o primeiro caminho, o divórcio. Nossa, isso não impede, por exemplo, caso a pessoa se divorcie. Então, se divorciou. Isso não impede, se divorciou, de estabelecer um novo vínculo, um novo relacionamento, não há nenhuma. Existe uma parte na Bíblia qual diz que o casamento ele é indissolúvel só no caso de um dos cônjuges vier para De falecer. adultério, né? Tá. Não, De prostituição nesses casos, né? não, se não houver a questão não há adultério, houve o divórcio, não houve adultério, houve o divórcio. Essa pessoa, ela pode se refazer com outra pessoa, porque a parte na Bíblia que o casamento ele seria indissolúvel. Então, porque tem várias linhas teológicas, né? Tem linhas teológicas que enveredam por esse caminho. Que se a pessoa se separou e não foi em caso de adultério, ela está vinculada ao esposo, como diz a palavra, enquanto ela viver. Isso é uma linha teológica. É uma linha teológica. É enviesar uma inclinação, uma posição teológica. Sim. Mas isso não acaba por fragmentar, despedaçar a palavra e aí as análises elas são segundo os interesses, não fica, cada um interpreta de um modo, não segue uma diretriz, porque essa palavra diz que com as ressalvas, observações de que o casamento, uma vez consumado, acabou. Começam a aparecer essas ponderações. Isso não acaba por retirar a credibilidade da própria palavra, que cada um começa a analisar do seu modo. Então, aí você tem que partir do princípio do que Jesus ensinou, né? E Jesus disse que chegaram até Jesus e disseram, olha, mas Moisés, o que ele achava do divórcio, né? Que Moisés dava carta de divórcio e tal. Aí Jesus disse, olha, essa brecha aí foi permitido por causa do quê? Da dureza do coração, né? Aí você precisa analisar o princípio. Ele diz, no princípio não era assim. Jesus sempre voltava para o princípio, né? Para a base, né? Quando foi instituído ali o casamento. Então, o casamento tem que ser... A visão que tem que ter do casamento é do princípio. No princípio não foi assim. Isso daí aconteceu pela dureza do coração do homem, né? Tanto que tem na parte da palavra de Deus que Deus odeia o divórcio, né? São coisas que Deus odeia o divórcio. Agora, existem várias linhas teológicas, né? Isso acaba por confundir. Não sei se acaba por confundir, mas Jesus ele sempre pautou para você voltar ao princípio, né? Como que era o princípio? Quais eram as diretrizes do princípio? Então, quais eram qual é a visão do casamento? O casamento é uma sociedade ali entre duas pessoas. Uma sociedade ali constituída por Deus, né? Lógico, a escolha do homem e da mulher, um escolheu um ao outro, mas se eles decidiram, em comum acordo, se casarem e seguir ali a lei, a palavra de Deus, né? E fizeram um juramento perante Deus e perante os homens, né? Então esse é o princípio de ser fiel até a morte, né? Na pobreza, na riqueza, né? Na escassez, em qualquer situação, haver a fidelidade, né? E um sempre estaria ao lado do outro, né? Que a parte do homem é a mulher, a parte da mulher é o homem, né? Então essa é a visão que, pelo menos, acredito que nós, da Assembleia de Deus, temos, né? Como como a Assembleia como a Assembleia vê o movimento LGBTQ+, diga-se de passagem, inclusive com uma outra figura, se intitula pastora e casou com uma pessoa do mesmo sexo e iniciou um ministério
de inclusão, as chamadas igrejas inclusivas, e a mesma adveio da Assembleia. Eu não vou mencionar diretamente o nome, por questão de coerência e para evitar polemizações tolas. Mas é como que a Assembleia ela encara o homossexualismo, o lesbianismo. Obviamente, essas opções estão presentes da Assembleia. Como que a Assembleia enfrenta isso? Como que ela encara? E como que ela tem visto? E como que ela tem se posicionado? Bem, isso aí é uma questão muito difícil de lidar dentro da igreja, né? E a Assembleia de Deus vai lidar com isso daí, dando as diretrizes que a palavra de Deus ela orienta, né? A gente sabe que em todos os segmentos está inserido esse contexto, né? Mas a gente sempre orienta olhar, ter uma visão para a palavra de Deus, para a transformação, né? Porque independente independente assim da orientação sexual que a pessoa tenha, acima disso está a palavra de Deus, né? Está as diretrizes que a palavra de Deus nos direciona. Então, a gente é sensível a essas questões, né? Sabe que dentro até mesmo da igreja existe. A igreja a Assembleia de Deus está preparada? Olha, para lidar com esses assuntos, com essas questões? Ou às vezes é assim, por não ter ocorrido nenhuma. Ou reconhece que existe, mas nunca fez um trabalho específico sobre isso? Olha, acredito que a igreja não esteja tão preparada, na sua grande maioria, para abordar esse tipo esse cenário, né? Por que acontece isso? Que está inserido no contexto, nosso contexto que nós vivemos, né? Não há uma preparação, acredito que não tem uma preparação para os líderes lidar com essa situação, uma preparação assim eficiente, né? Com clareza, que o dirigente consiga absorver essas pessoas, né? Que estão inseridas nesse texto, né? De uma forma eficaz, né? Então hoje não haveria uma estrutura apropriada para essas questões. Eu não digo assim uma estrutura apropriada, né? Ou líderes ou pessoas qualificadas para isso. Mas acredito que não há um ensinamento para que a liderança saiba lidar com essas questões e aborde essas questões e traga a luz da palavra a respeito dessas questões, né? Estamos aí nesse período pós-eleições presidenciais, extremamente acirradas, essencialmente acirrado. Aí esse foi o período eleitoral com embates, oposições, entrechoques e a busca pelo apoio da Assembleia de Deus foi significativo. Igreja e política devem andar juntas, devem andar separadas ou devem fazer caminhos distintos? Olha, pelo menos é a minha visão pessoal, né? Acredito que o cristão, ele é um pagador dos seus impostos, né? Ele porta ali um CPF, então ele tem também as suas preferências, né? Suas escolhas, né? Só complementar. Quando você falou em escolha, tá? Você falou em escolha. Essas escolhas, elas são em virtude do enfoque concedido pelo líder, a qual os membros seguem, ou por ser
uma escolha feita conscientemente por cada um, por cada membro? Existe essa influência da liderança? Não existe? Direto ou indiretamente? Você pode responder ou não, aí fica a seu encargo. Acredito que o líder, ele influencia, né? Mas a minha visão, assim, em questão da política, é que o ser, ele é individual. Ele tem as suas preferências e as suas escolhas. Eu acredito que, lógico, o líder, ele pode dar uma orientação pautada na palavra de Deus. Ele está ali para isso. Para orientar os membros na questão também política, que estejam inseridos ali na palavra de Deus. Se existe um político que ele assim, fere os princípios da palavra de Deus, o líder tem como... É a função dele. Orientar os seus liderados. E até mesmo abrir a visão dos seus liderados concernente a este perigo que esse candidato pode trazer para a igreja do Senhor Jesus. Para a igreja de Deus, né? A Assembleia apoiou para a Câmara Federal aqui do Brás, para a Assembleia Legislativa Estadual. Para presidente não vou adentrar porque ficou bem notório e nítido. Mas para a Assembleia, ela elegeu 2 parlamentares. Isso, a Assembleia de Deus do Brás, ela foi o pastor Oséias, né? A Assembleia Legislativa Estadual foi para a Câmara Federal? Foi para o estadual e o Oséias estadual e o Cezinha de Madureira federal, né? Cezinha de Madureira, acredito que já é a reeleição dele, né? Eleição dele. Esses candidatos, eles foram obviamente eleitos pela plataforma da Assembleia. Sim, os votos que eles tiveram, acredito que 95 ou 90% não fica, foram... porque indiretamente foram eleitos por essa plataforma e indiretamente eles têm um papel de representar toda a sociedade. Sim. Até vou abrir aqui um parênteses aqui, essa discussão sobre o orçamento secreto, de que os parlamentares eles não são responsáveis pelos recursos públicos no sentido de no que toca como serão aplicados e destinados. Mas é uma outra pergunta até provocativa. Não seria desnecessário por parte de parlamentares evangélicos, assim, nem sequer se indispor sobre o orçamento secreto, por compreenderem sobre o papel ao terem sido eleitos por um cargo eletivo, procederem com total transparência sobre essa questão dos recursos públicos, porque às vezes as pessoas que estão ao redor, elas não extraem isso da rotulada bancada evangélica. Como que e você que está dentro da Assembleia de Deus, como que você vê isso como cidadão, como o eleitor, como aquele que vinculou um contrato de obrigação moral, vou assim dizer, obrigação moral de fazer o que é certo, até porque esses candidatos eleitos firmaram um contrato de obrigação moral diretamente com vocês, diretamente com a sociedade. Não há, às vezes eu observo, parece haver uma ausência de um comprometimento maior da bancada evangélica com questões que seriam óbvias de transparência, integridade. Isso não gera assim um desconforto? A minha visão o candidato evangélico, né? Ele tem um compromisso, né? Primeiro, o compromisso dele ele como cidadão, ele tem um compromisso com a sociedade em geral, seja ela evangélica ou não. Ele foi o candidato deputado federal evangélico, ele tem um compromisso com toda aquela federação que o elegeu, né? O exemplo aqui em São Paulo com o estado de São Paulo, né? Todo o estado de São Paulo. Então ele tem que ser sensível, né? Ele tem que ser sensível e os votos dele ter esse direcionamento para essa sensibilidade que abrange toda aquela sociedade. Então seria, por exemplo, até desnecessário haver um orçamento secreto por parte, a própria bancada evangélica, até os candidatos eleitos
eleitos por uma plataforma evangélica, majoritariamente, eles deveriam, sim, na sua ótica, na sua leitura, eles deveriam se portar como os primeiros a expor. E não, não há necessidade de um somente ser secreto, porque a sociedade ela deve estar a par e ciente de como os recursos estão sendo aplicados, por quem, para quem. Eles, assim, na sua ótica, eles deveriam ser os seus primeiros a já se opor de imediato, e sem necessidade de desembocar no STF para declarar se é inconstitucional ou não. Na minha visão, assim, o parlamentar, ele é evangélico, né? Parlamentar evangélico. Ele tem uma constituição particular, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela orienta a transparência. Paulo fala, nós somos a carta aberta, lida por todos, né? Então, a transparência, ela deveria ser o leme, né? De todo cristão, independente de se ele é um parlamentar ou não. Por ser um parlamentar, acredito que isso daí tem um peso um pouco até maior. Ele é um representante não só do povo, mas é um representante também da Assembleia de Deus. Ele é um representante da palavra de Deus. Ele é um representante de Cristo. O senhor entendeu? E Cristo é uma pessoa transparente. O norte dele deveria ser os próprios ensinamentos de Cristo, a própria se assentar as decisões na palavra, conforme está em Jeremias 22:13, executar o direito e a justiça, ele vai o órfão, a viúva e o estrangeiro da opressão, para que vá a paz à cidade. Então, seria tornar-se sem efeito por parte dos daqueles as quais se reputam candidatos de um viés, de um enfoque evangélico, esperar a decisão se ser inconstitucional ou não, somente secreto, a qual eles deveriam já se manifestar. Então, todos os recursos aos quais advierem para as minhas bases, eles serão declarados, serão expostos, serão apresentados, publicados. Na minha visão, sim. Por quê? Porque você fazendo isso, você traz para si uma certa credibilidade. As pessoas te veem como uma pessoa, vão te ver como uma pessoa transparente, uma pessoa que age ali dentro das quatro linhas, age ali de acordo com a Constituição e com a palavra de Deus, uma pessoa transparente, uma pessoa que não tem nada a esconder, né? Eu acredito que esse deve ser o norte. Deveria, se não é, deveria ser o norte de não só dos. Até vou ser um pouco sensível. Vou usar um exemplo hipotético. Se eu sou um membro da Assembleia de Deus, e se eu sou um membro da Assembleia de Deus, sou um membro, não sou evangelista, não sou pastor, e eu demonstro a intenção de ser candidato. Como que funciona? Há um apoio da igreja, não há? Ou eu preciso ser um pastor, eu preciso ser uma pessoa que esteja ali na cúpula, eu preciso ser uma pessoa que já tem uma relevância. Então, na minha visão, se a pessoa ela tem esse desejo, arde dentro dela, o desejo de ser um parlamentar, né, enveredar pelo caminho ali público, né, precisa ver que conhecimento, quais são as pautas que ela vai abordar, né? Que benefício que ela vai trazer para a sociedade. Não por ser somente um cristão, né? Ou fazer parte da igreja onde eu congrego, né? Mas qual é a mente dela? O que ela pretende entrar na política? Por que ela quer entrar na política? Eu acho que isso daí deveria ser fundamental, né? Porque eu faço essa inquirição? Porque eu verifico, uma parte dos candidatos ou são filhos de pastores, ou são pessoas que estão nucleadas mesmo no centro das direções das igrejas. Eu não vejo pessoas que são membros, são vinculados, todos, inseridos, comprometidos com uma integridade cristã,
e compromissados com o Evangelho de Cristo. É por isso, e aí às vezes quem está de fora efetua essas interrogações. Por isso. Mas na sua leitura, com uma pessoa compromissada com a palavra, comprometida com uma vida íntegra com Cristo, ela pode almejar. Se você vai ter o apoio da igreja, é outra coisa. Porque o apoio da igreja aí já é já é algo assim, que a liderança, ela é uma autonomia da liderança, né? É uma prerrogativa da liderança, né? Então é um assunto que se vai ter o apoio ou não, cabe apenas à liderança. Se não houver o apoio, eu posso, por exemplo, ser candidato. Aí você vai ter que conquistar os membros, porque os membros são livres. Eles vão ter uma orientação ali da igreja, né, ou do ministério, para votar em A ou B. Pode ser que tenha essa orientação ou que tenha essa orientação. Mas os membros, eles são livres. Se ele conseguir conquistar através das pautas que ele está abordando e do carisma dele e do relacionamento que ele tem com as pessoas, ele pode arrebanhar bastante votos. Deus tira a vida das pessoas? Se Deus tira a vida? A palavra de Deus fala que ele dá a vida e que ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, né? Pessoas as quais tiveram suas vidas interrompidas por um acidente aéreo, Deus permitiu? Se foi uma prerrogativa de Deus ou se foi algo que Deus... Um exemplo. Deus permitiu. Seguiu o segmento normal, o curso normal. Deus permitiu. Acredito que tenha seguido o curso normal da vida, entendeu? O curso normal na vida, mas com a permissão de Deus. Vamos, por exemplo, lembra-se daquele episódio do acidente da TAM, que foi ali em Congonhas, que vidas foram dizimadas ali, todos que estavam naquele avião. Brumadinho, em Minas Gerais, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Deus, ele permitiu? Deus seria conivente com o sofrimento? Deus seria conivente com a desgraça a qual comete as pessoas? A minha visão é assim, eu não acredito que Deus seja conivente com o sofrimento, que Deus deseja o sofrimento das pessoas, né? O caso de Brumadinho, ali se você for observar, o que aconteceu ali? Um descaso. Não houve reparações, faltou fiscalização dos órgãos públicos. Ali foi uma escolha do ser humano, em ser descuidado, em levar as coisas de qualquer maneira. E teve uma consequência. Uma escolha, ela tem uma consequência. E a consequência foi aquele desastre que aconteceu. Deus acomete as pessoas de doenças? Olha, para provar, para as ensinar. Eu não acredito que seja uma ação de Deus, assim, mas Deus permite que a pessoa, no caso de Jó, se a gente for observar a palavra de Deus, né, Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, em tudo. Um homem que se desviava do mal. Esse que até eu converso com alguns amigos. Um deles aqui, o Edson, está aqui, que é da Assembleia, inclusive. A Bíblia diz que Jó é reto em tudo. É um personagem ou Jó realmente existiu? Porque para muitos rabinos, Jó não existiu, ele seria um personagem para nos ensinar como lidamos com aqueles que sofrem. Uhum. Porque a Bíblia diz que Jó era reto em tudo. É impossível um ser humano ser reto em tudo, segundo alguns estudiosos rabinos. Dentro da construção teológica da Assembleia, considera o livro de Jó como Deus Deus que permitiu aquela situação. Jó realmente existiu, não existiu? Então, a gente acredita que Jó é um personagem real, né? Acreditamos que Jó tenha existido, né? Até porque há ênfase do nome de Jó em outros livros, né? Ele é mencionado em outros livros.
não só por isso, né? Nós acreditamos que Jó tenha sido um personagem real, né? Tenha sido um personagem... Muito embora o malgrado esteja lá, foi reto em tudo. Que Sim, reto em tudo mas qual a tradução? aí- Assim, mas que podemos ter uma. Porque parece que fala reto em tudo, não está falando de uma pessoa. Imperfeita, né? Até tem um livro que fala. Ou perfeita, quer por dizer que uma coisas ruins acontecem de pessoas boas, que foi escrito por um rabino, qual eu sigo, é o Auro de Cruz. Auro de Cruz. Então, Se eu Jó... estiver errado. Não, tipo assim, existe também uma visão divina e uma visão humana, né? Você pode olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa ela é perfeita. Mas na visão divina, no crivo divino da palavra de Deus, há imperfeições que os olhos não conseguem enxergar. Então, essa palavra, Jó era reto, era temente a Deus. Jó não era perfeito. É porque às vezes dá a sensação de uma brincadeira de mau gosto de Deus. Aham. Porque se Deus sabia que Jó não iria o negar lá na frente, parece uma brincadeira de mau gosto fazer isso. Uma pessoa. Não, é que. Por que eu. Todos esses questionamentos? Porque eu me atento no livro de Jó, a maneira também como lidamos com aqueles que sofrem. O livro, a trajetória de Jó mostra isso. É uma obra complexa, mas fascinante. Mas como que aqueles que estavam lá onde Jó lidaram com a situação dele. E aí consegue ser um pouco desse horizonte, parece dessa veneração do sofrimento, parece uma relação sadomasoquista, Deus, ser humano e Deus. Que parece às vezes uma brincadeira de mau gosto de Deus. Porque se Deus sabia que ele iria ser restituído lá na frente, que não iria negar, então a aposta que conforme ele descreve, com o diabo foi totalmente inócua, sem efeito anódina, sem eficácia nenhuma. Mas o livro de Jó ele traz muitas lições para nós, né? Ele traz a lição. Que lição que ele traz? Ele traz a lição que você pode ser um homem temente a Deus, reto, se desvia do mal, mas que você passa por doenças, por adversidades, que você não está imune pela sua retidão em Deus e andar de conformidade com a palavra de Deus, você está imune às intempéries da vida, às tempestades da vida, as coisas corriqueiras que qualquer ser humano está sujeito, né? Então, há várias lições que ele passa para nós, né? Nós não temos controle sobre tudo, nem tudo que acontece por nossa causa. E situações acontecem porque faltou algo do outro lado. E a natureza segue leis diferentes da nossa. A natureza não segue a nossa moralidade de certo e bom. E que essa questão do sofrimento, você fala de Auschwitz, do Holocausto, das distorções que nós observamos, a Cracolândia aqui, no centro de São Paulo, uma situação aterradora, porque o homem ele progrediu colossalmente no conhecimento, mas parece que cada vez que ele se aprofunda no conhecimento ele se desumaniza. Por isso eu fiz essa pergunta. Se Deus parece que ele fez uma brincadeira de mau gosto. Não sei. Porque às vezes as pessoas elas veem no sofrimento uma exaltação de si mesmo, é como se Deus estivesse testando, porque a vida em si tem as suas complexidades. Então, para resumir, Deus ele permite que essas situações aconteçam? Na minha visão, como foi no livro de Jó, Deus permitiu que todo aquele mal acontecesse, né? Perdeu os seus filhos, né? Perdeu os seus empregados, seus bens materiais, né? Mas Jó traz um ensinamento muito grande para nós. Alguém pode olhar, poxa, Deus, olha o que aconteceu com Jó e Deus permitiu tudo aquilo, mas para um bem maior. Qual é o bem maior? Hoje eu e você, nós aqui estamos retratando o acontecimento de Jó e tirando lições da vida de Jó para nós.
e nos traz a ciência, o conhecimento, que por mais que você siga a palavra de Deus, que Deus é todo poderoso e pode todas as coisas, mas você aqui na terra passa por infortúnios, por tempestades, por adversidades, por doenças, e muitas vezes isso que você está passando não é um castigo da parte de Deus para a sua vida, isso é consequência do Éden, né? A consequência do Ed e também de escolhas as quais... entrando nessa questão de consequência de escolhas, a Assembleia de Deus ela segue uma teologia pentecostal dicotômica, oposta à teologia reformada. Uma ala da teologia reformada, ela se estriba, ela se aporta, se ancora na predestinação. É como se Deus ele já tivesse os seus salvos definidos e especificados. É como que a Assembleia analisa isto? Uma vez salvo, sempre salvo ou não? Então, a Assembleia de Deus ela não envereda por essa linha de uma vez salvo, sempre salvo, né? A Assembleia de Deus acredita muito, ela segue a linha teológica da perseverança, né? De você perseverar até o fim, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que perseverar até o fim, da perseverança em si, né? De você perseverar, né? De você for fiel até o fim, né? Como diz em Apocalipse, né? Quem for fiel até o fim, dar-te de comer da árvore da vida, farei coluna da casa do meu Deus. Então, a Assembleia de Deus ela envereda pelo caminho que a salvação, você tem que manter a salvação. E se mantém a salvação mediante uma relação com o Espírito Santo? Uma relação com Deus e com a palavra, um comprometimento, né? Você está comprometido com a palavra de Deus, né? É o comprometimento. Isso é o que a igreja, que a Assembleia de Deus ensina, né? A linha teológica que ela segue, né? Essa linha teológica ela não se coaduna, não se concilia com uma vez salvo. Não. Em hipótese nenhuma. Não. O ecumenismo também, ele não se... a aproximação, diálogo com outras religiões, da mesma maneira, não há sintonia com a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus ela tem uma autonomia própria, né? Esse diálogo com outras religiões também encontros... O diálogo em que sentido, assim? Dialogar, a gente dialoga com... Ecumênicos, encontros ecumênicos, parcerias entre as religiões, proximidade... Porque existem igrejas que elas se enveredaram, né? Elas se inclinaram para o ecumenismo. Eu queria saber se a Assembleia de Deus, se ela já recebeu convites, não recebeu, para participar desses eventos, desses encontros. Se recebeu, não deve ter recebido, né? Mas não é do meu conhecimento, né? Deve ter recebido. Não é adaptável. Deve ter recebido, entendeu? Mas a Assembleia de Deus ela tem a sua linha, né? Segue ali um ensinamento, né? E tem as suas diretrizes, né? Que é a palavra de Deus. O norte é ali a palavra de Deus, né? Então, existem as religiões que não têm como norte a palavra de Deus, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Há segmentos que crê que ela contém a palavra de Deus. Então, a gente não pode seguir esse segmento, né? Os temas, os assuntos voltados. A Bíblia deve ser atualizada? Então, a minha concepção, e a nossa concepção assembleiana, né? Que a Bíblia é inerrante, né? Como falei, infalível, é inerrante. Aí eu retorno ao início, estamos ao término aí ao término desse bate-papo, nossa conversa, que eu mencionei sobre a questão das declarações efetuadas pelo cantor gospel Kleber Lucas, de que existe, de que está presente
um sentido de desprezo, desprezo, uma conotação racista na expressão daquele cântico alvo mais que a neve. E tecnicamente ou tristemente se percebe a irradiação do progressismo, da justiça social e ideológica, a qual enfoca de que a necessidade de se levantar uma nova ordem para que os oprimidos, ofendidos, perseguidos, quais são homens, mulheres, negros, e nesse sentido ele fez esse comentário e aí tem encadeado toda uma efervescência atualmente. Dentro, conforme eu expus, porque aqui na verdade o que ele alegou por haver essa conotação racial, então a Bíblia ela deve ser atualizada para se adequar a todas as diferenças. Quando se fala em atualização da Bíblia, e você mencionou a Bíblia ser inerrante, como que você encara, enfrenta e observa a situação? A Bíblia é inerrante, ela não deve ser atualizada, os valores que estão contidos nela, que transcendem o tempo e espaço, como que você vê isso? A Bíblia é inerrante, mas há outros ecos que expõem que ela deve ser atualizada. Como que você analisa isso? Então, eu acredito que quando o ser humano, a pessoa não quer se adequar à palavra de Deus, ele cria uma teologia para si, né? Por quê? Porque ele não quer se atualizar, ele não quer se comprometer com aquele segmento, com aquela direção que está inserida na palavra de Deus. Então ele vai criar uma ramificação, uma linha teológica para ele, que não é ele vai se adequar àquela linha teológica, aquela linha teológica vai se adequar ao pensamento dele, ao gosto dele, à maneira dele, à visão dele. Então a palavra de Deus ela não precisa de atualização, né? Quem precisa se atualizar é o ser humano com a palavra, né? Porque a ciência, a teologia transcende raças, transcende etnias, mas a maneira como o ser humano, conforme posto, dará o segmento a isso. Meu caro, foi um prazer em o receber. As portas estão abertas, apesar de ser corintiano, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos superar, né? Vamos superar. O importante é que os corintianos nos acompanhem e as pessoas da Assembleia transmitam o meu abraço para o pastor Anderson, para o bispo Samuel Ferreira, para a bispa Keila. Eu fiquei na dúvida com essa questão de bispo, mas tudo bem, vamos ter outros encontros para apurar mais isso. Mas transmito o meu abraço ao bispo Samuel Ferreira, à bispa Keila, ao pastor Anderson, ao parlamentar Cezinha de Madureira. Cezinha, por que Cezinha de Madureira? Oséias de Madureira. É Osé de Madureira. Sim. Cezinha de Madureira. Porque Madureira, porque foi inserido o nome do ministério, né? O nome do ministério foi como referência, né? Assim, a Assembleia de Deus do Brás, a matriz é em Madureira, no Rio de Janeiro. Isso, Madureira, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Tem um amigo seu aqui, que não tá aparecendo aqui, que é lá do Rio de Janeiro, daquelas bandas por lá. Né? Mas gente boa, o povo do Rio de Janeiro é uma maravilha. Mas obrigado, agradecido, e as portas estão abertas, e no que puder, dissemine, que a intenção do podcast Liberdade, Verdade e Conhecimento estabelecer, firmar essa conversa fiada, não fiada no sentido depreciativo, uma conversa fiada, uma conversa leve, uma conversa até provocativa, mas com conteúdo. E estamos à disposição aqui para aprendermos uns com os outros, partilharmos uns com os outros. Tá bom, meu caro? Obrigado aí pela atenção e pode fazer as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer, né, ao convite feito aqui por nosso irmão Edson Jerônimo, né? Ao nosso querido Robson Santos. E quero dizer que me senti bastante privilegiado, né? E
feliz pelo convite. Foi um grande prazer estar com os senhores aqui nesse podcast, né? E é isso, né? Meus agradecimentos, né? Tem o meio de contato, as Tem. pessoas almejarem, a comunidade a qual se encontra. Então, muitas vezes alguém almeja conhecer a comunidade a qual você se encontra. Então, a gente congrega, eu congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério do Brás, em Vila Buenos Aires, né? Fica ali na Avenida São Miguel, 1796, né? Tipo um galpão, assim, na avenida, de frente acho que é o Bradesco, né? Acredito que seja um banco Bradesco. E os encontros, quais são os horários dos encontros? Então, ali os cultos, eles estão sendo às quarta-feira, 19h30, né? Vai até às 9 horas, 9h15, né? E o culto público aos domingos. É o intitulado Culto com a Família, Culto né? público. Rapaz, isso aí é quando eu era criança. Culto público. A Assembleia de Deus, ela mantém as suas raízes, as suas tradições, né? Então, e os cultos aos domingos ali é a partir das 17h45, né? Vai até umas 8h30, no máximo 8h30, 8h20, né? Já está se encerrando ali os trabalhos. A escola bíblica dominical... A escola bíblica dominical são às 9h30, né? Aos domingos. Aos domingos com os jovens, né? Com o grupo os varões, as senhoras, as mulheres também. Você deixa seu WhatsApp, Instagram para contato. Isso, quiser estar seu WhatsApp, seu Instagram. Tá, o meu WhatsApp é 011, né? 94967-9726. O Instagram é o Washington, barra ali, underline, né? Sampaio, né? Montenegro. Nós vamos deixar. Sim, Tranquilo. maravilha. Washington, obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelo partilhar de ideias, de valores e de verdades. É sem a intenção de denigrir, é sem a intenção de esculhambar ninguém. Mas o que mais acredito, sem sombra de dúvida, houve um acrescer desse vasto universo chamado pentecostal. Vasto, porque não há como delimitar no espaço de 1h e meia, tá bom? Obrigado, e para aqueles que estarão por assistir, por escutar esse podcast, liberdade, verdade e conhecimento, caso tenha sido uma marca de esperança para nos fazer adiante, dissemine para outras pessoas, com a intenção de haver seguidores, até sim, eu não vou ser demagogo, mas com a finalidade de ajudar as pessoas, de esclarecer as pessoas e de informar as pessoas. Um abraço, muito obrigado pela atenção de todos.